bem com você? Hoje, o podcast Alesp vai falar sobre a questão de câncer e HPV. É isso mesmo, há uma correlação. E pesquisadores aqui do Brasil, em parceria com também cientistas do Chile, acabaram chegando a sérios resultados. E é sobre isso com um autor aqui da pesquisa na Universidade de São Paulo que nós recebemos aqui no podcast e vamos bater um papo. O professor Henrique Bocardo, do Laboratório de Oncovirologia do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Bem-vindo e obrigada. Muito obrigado pelo convite. Professor, qual foi esse trabalho divulgado em revistas internacionais e que isso dá tanto valor a uma pesquisa científica? Esse trabalho em questão, ele trata de 2 fatores de risco para o desenvolvimento de tumores na região de cabeça e pescoço. Por um lado, temos um fator de risco tradicional, que é o fumo do cigarro, e por outro lado temos a infecção por papilomavírus humanos, por alguns tipos desse vírus, que tem sido associado nas últimas décadas ao desenvolvimento de tumores na região de cabeça e pescoço. Inicialmente se achava que esses 2 fatores de risco fossem independentes, e o que esse trabalho mostra é a interação desses 2 fatores de risco. Então, mostrando que a infecção por papilomavírus humanos junto com o cigarro promovem alterações em células, nos modelos experimentais que a gente tem utilizado, que podem favorecer o processo de transformação celular. Transformação celular é a adquisição de um comportamento carcinogênico por parte das células. Tudo isso é um trabalho realizado in vitro. E o que vocês, na prática, conseguiram constatar em relação a quem fuma, tem HPV e o risco de desenvolver câncer de cabeça e pescoço? Pronto. É importante nesse momento fazer a diferença do que um trabalho de pesquisa básica, como foi realizado em parte, onde a gente utiliza cultivos celulares, e esses cultivos celulares são submetidos a diferentes tratamentos, como, por exemplo, a expressão de alguns genes do HPV, junto com o tratamento com condensado de fumaça de cigarro, onde estão todos os componentes carcinogênicos do cigarro. E a gente conseguiu ver que a interação entre a infecção e o condensado do cigarro promovia alterações nas células, essas são células derivadas da região de cabeça e pescoço, que poderiam favorecer o aparecimento de tumores. Quando a gente translada essa informação a amostras clínicas, o que a gente observou é que o aumento de uma proteína, que é a superóxido dismutase 2, que é uma proteína que protege de alguma maneira a célula dos danos gerados, tanto pela infecção quanto pela exposição aos componentes do fumo de cigarro, estão aumentados nas células infectadas por papilomavírus e tratadas com fumo do cigarro. A gente foi e analisou uma série de bases de dados onde tem amostras clínicas e observou que existe uma correlação. Aquelas amostras clínicas que expressavam genes de HPV e que correspondiam também a indivíduos que fumavam, tinham um aumento na expressão dessa proteína, mostrando que aquilo que a gente vê dentro da placa de cultura, em um sistema controlado no laboratório, tem correlação com a clínica. Então, isso é mais um sinal de alerta no que diz respeito à vacinação do HPV. O HPV, para quem não sabe, é o vírus do papilomavírus humano, o vírus do papiloma. Que é transmitido preferencialmente, é uma doença sexualmente transmissível? É a doença sexualmente transmissível viral mais frequente de todas. Então, aqui é importante para a população em geral entender que existem inúmeros papilomavírus humanos. Existem mais de 220 tipos descritos até hoje. Alguns, um grupo de 40, tem predileção pela infecção da região anogenital. E são vírus transmitidos sexualmente. E, em decorrência de algumas práticas sexuais, alguns desses vírus também são encontrados na cavidade oral. Podem ser transmitidos para a cavidade oral e têm sido associados ao desenvolvimento de tumores na região de cabeça e pescoço. Tá? Então, esses vírus que são transmitidos sexualmente, alguns deles
a infecção de alguns deles pode ser prevenida por vacinação. Tá? Então, o tipo, por exemplo, o papilomavírus tipo 16, que é o mais frequentemente associado ao câncer de colo uterino em mulheres, mas também a outros tumores da região anogenital em homens e mulheres. É também o mais frequentemente encontrado em tumores de cabeça e pescoço associados ao HPV. Então, os estudos com as vacinas que prevêem a infecção por esse vírus mostram já a queda das taxas de câncer de colo uterino em indivíduos vacinados. E começam a aparecer os dados também da queda de tumores em outras regiões anatômicas, em tumores associados a esse vírus. Aqui no Brasil, a vacina do HPV, como saúde pública, por estar no calendário de vacinação, é recente, né? E é aplicado a crianças de 9 até jovens de 14 anos, meninos e meninas. Exatamente. Desde 2014, essa vacina faz parte do calendário nacional de vacinação, administrada de graça para meninas e meninos de 9 a 14 anos e também para indivíduos de maior idade que tenha algum problema imunológico, como infecção por vírus de imunodeficiência, indivíduos transplantados ou indivíduos em tratamento oncológico. Para todas essas pessoas, essa vacina é administrada de graça. E por que ela é aplicada em crianças e adolescentes que sequer começaram a vida sexual? Porque os estudos epidemiológicos conduzidos no processo de desenvolvimento dessa vacina e os testes realizados mostraram que vacinar nessa faixa etária, antes do início da atividade sexual e antes da primeira exposição ao vírus, é o que dá um resultado mais eficaz. Bloqueia. Essa vacina é uma vacina que é capaz de impedir a infecção inicial, pelo papilomavírus humano. E onde se tem uma maior resposta à vacina, uma resposta mais eficiente, é nessa faixa etária. Por isso que, como medida de saúde pública, se foca nessa faixa etária, nos indivíduos dessa faixa etária. A vacina contra o HPV, ela bloqueia tanto o câncer do colo uterino e agora vocês descobriram essa questão também para quem ainda faz uso do cigarro, que inibe a questão no câncer de cabeça e pescoço. Ótimo, aí temos que tomar cuidado com a informação. Essa é uma vacina que prevê a transmissão do vírus associado, ou dos vírus, alguns vírus associados ao desenvolvimento de câncer de colo uterino, e essa vacinação também prevê a transmissão do principal vírus, o tipo de papilomavírus humanos, associado ao desenvolvimento de tumores na região de cabeça e pescoço. Então, ótimo. Isso quer dizer que a vacinação contra esse vírus poderia prevenir, a longo prazo, o desenvolvimento desses tumores. O que nosso trabalho mostra é que existe uma interação entre o fumo de cigarro e a infecção por papilomavírus. Então, sim, a gente não trabalha na questão de vacinação nesse trabalho em particular, mas o que nosso estudo indica é que se o papilomavírus e o fumo do cigarro colaboram no desenvolvimento do câncer, a vacinação contra o HPV pode ter um impacto nesse processo. Lembrando que sozinho o cigarro já é um fator de risco para o desenvolvimento de cabeça e pescoço. O que nosso trabalho agrega é essa interação entre dois poderosos agentes carcinogênicos, que é a infecção por papilomavírus e o fumo de cigarro. Agora, professora, aqui na casa, na maior Assembleia Legislativa da América Latina, as deputadas Marina Elu, da Rede, e também a deputada Edna Macedo, elas apresentaram o projeto de lei 134 de 2022, que fazia a vacinação se tornar obrigatória nas escolas, a vacinação contra o HPV. Só que o governador atual, Tarcísio, ele acabou vetando. O que significa isso? Por estar no calendário nacional de vacinação, é a mesma coisa ou o impacto é diferente? A abrangência é diferente de uma vacinação obrigatória? Perfeito. Eu gostaria de deixar bem claro que eu não tenho nenhum posicionamento político em nenhum sentido, mas aqui a informação é extremamente importante.
O senhor tem dados para falar sobre isso. A vacinação de graça já é um avanço enorme no contexto da saúde pública. Mas quando essa vacina é levada diretamente para a criança, sem que a criança tenha que ser levada pelos pais até a vacina, os estudos mostram que a cobertura é muito maior. Então, se a gente pensar que a primeira dose para essa vacina contra papilomavírus humano, quando foi inicializada em 2014, foi aplicada nas escolas, a taxa de vacinação no público-alvo beirava os 100% naquela época. Agora estamos em um momento no qual a taxa de cobertura da primeira dose da vacinação é pouco maior do que 80% para meninas e por volta de 50% para meninos. Então, isso quer dizer que sim, não basta fornecer de graça. Às vezes a gente tem que ir um passo além, tem que levar essa vacina até as pessoas. Por quê? Porque às vezes as pessoas não têm tempo para levar os filhos até o PS, não têm a informação disponível para se informar e entender o impacto. Porque a vacinação contra papilomavírus é uma vacinação olhando para o futuro. Mas é polêmica, porque as pessoas mais... e até mesmo as pessoas que não são tão avançadas ou que não têm tanto acesso às informações, pode pensar assim, bom, mas eu vou aplicar uma vacina na minha filha que tem 9... Geralmente se pensa na mulher. Na menina que tem 9, 10, 11 anos, significa o quê? Que liberou geral para o sexo? E essa é uma ideia muito equivocada, certo? Porque vamos pensar, hoje em dia no Brasil, uma criança nasce e imediatamente depois do nascimento recebe a vacina contra a hepatite B. O vírus da hepatite B é tradicionalmente transmitido sexualmente. Isso não quer dizer que o bebê vai alterar seu comportamento sexual por causa de ter recebido essa vacina. Então, a informação é equivocada. A pessoa pode muito bem não se vacinar contra papilomavírus humano, mas está exposto a outras doenças sexualmente transmissíveis que são extremamente frequentes. Daí a necessidade da camisinha. Exatamente, a necessidade de proteção de um comportamento responsável e de informação. Tá? Porque a gente pode adquirir HPV pela via sexual, mas tem outras séries de agentes que podem ser transmitidos por essa via que são de preocupação. Apenas do vírus, eu só menciono o vírus da imunodeficiência humana, que é um vírus que hoje em dia tem tratamento, mas não tem cura ainda. Se a gente for para o mundo das bactérias, sífilis e gonorreia são doenças que preocupam pela sua prevalência. Para a gonorreia já existem algumas cepas mundo afora que são resistentes a todos os antibióticos que a gente conhece. Então, de novo, a informação é muito importante nessas horas para desestigmatizar. Nenhuma vacina vai mudar o comportamento de uma pessoa. Ao contrário, a vacinação vai proteger simplesmente essa pessoa. Um adulto que já teve HPV, fez tratamento, pode estar sujeito, pode estar de portas abertas para esse câncer de cabeça e pescoço? Com certeza. As infecções por HPV são extremamente frequentes, tanto em homens quanto em mulheres. E muita gente tem, não sabe, não tem sintomas? A grande maioria das pessoas não tem qualquer sintoma e eliminam essas infecções espontaneamente. O problema são aquelas infecções que causam danos, mas que mesmo assim não tem uma sintomatologia muito clara e evidente como para o indivíduo perceber. E encontra uma lesão ou um tumor já estabelecido na hora do diagnóstico, muitas vezes... Um tumor genital? Um tumor da região anogenital ou um tumor da região de cabeça e pescoço. E aí precisa tratar um tumor. Então, a palavra talvez mais importante de toda essa entrevista seja prevenção. É muito melhor prevenir a infecção inicial do que tratar um tumor estabelecido. E, nesse sentido, a vacina o que procura é a prevenção primária, simplesmente impedir que o agente associado à doença entre no seu corpo. Isso no caso da vacina. Mas e o adulto? O adulto que teve, que se tratou, ele tem que ficar alerta para essa questão do câncer de cabeça e pescoço? As infecções por HPV, como eu já falei... Desde que fume ou esteja convivendo em um ambiente constantemente com tabaco. A pergunta é, a pessoa
teve uma infecção por HPV em qual região? Essa infecção causou algum tipo de lesão? Qual foi o tratamento? O tratamento removeu a lesão? É lógico que qualquer infecção que tenha causado uma lesão e que tenha sido essa lesão tratada pelo método, precisa de um seguimento. Tá? E essa questão. A vacinação não vai prevenir infecções que estão em andamento, tá? E não vai curar infecções que estejam nesse momento no indivíduo, mas vai prevenir outras infecções. Mas não falando da vacinação, voltando à questão do adulto, um tratamento correto, dado como claro, como o problema foi curado, essa pessoa precisa, agora, a partir desse trabalho que vocês desenvolveram com a Universidade do Chile, precisa ficar preocupada? A verdade é assim, se teve uma infecção, teve uma lesão e essa lesão foi removida com uma margem de segurança, essa pessoa normalmente é considerada curada. Mas, uma vez curada, ela pode ser reinfectada pelo mesmo tipo viral ou por outro tipo viral e, na presença dos fatores de risco, pode novamente desenvolver o mesmo tipo de tumor. Portanto, a vacinação ela não é aplicada nos adultos aqui no Brasil porque seja contraindicada. Ela é aplicada de graça no SUS para a faixa da população que a gente mencionou. Mas o ideal seria vacinar todo mundo. Mas um adulto pode ir até um posto particular e tomar? Sim, com certeza. Não há contraindicações para isso. E ajuda a se proteger? Com certeza. Porque enquanto a pessoa estiver viva, sempre está exposta aos fatores de risco. Então, a verdade é que quando a gente fala apenas para meninas e meninos de 9 a 14, estamos falando em uma questão de otimizar o uso de recursos. Mas a indicação se a pessoa pode se vacinar, e a gente conhecendo como conhece a biologia do papilomavírus, que a pessoa pode eliminar a infecção, mas pode se reinfectar mais para frente na vida, então a gente considera a vacinação muito importante. Então, um adulto que teve, já tratou, pode tomar vacina? A vacina vai ajudar? Com certeza. Um adulto que foi infectado por HPV, pode ter sido tratado ou não, pode não ter sabido que ele foi infectado por HPV, mas a resposta imunológica montada em resposta à vacina é muito superior àquela resposta montada por uma infecção natural. Considerando sempre que a vacinação é um evento no qual a gente procura estimular uma melhor resposta. E esse vírus, que é um vírus muito frequente, que coevolui, vem com as populações humanas há dezenas de milhares de anos. Em todas as classes sociais. Em todas as classes sociais. Ele é bem democrático nesse sentido. A diferença da incidência dos problemas, das lesões nas diferentes classes sociais e da incidência do câncer nas diferentes classes sociais tem a ver com acesso à saúde pública. Simplesmente, normalmente, nos países com maiores recursos, mais desenvolvidos, as pessoas têm acesso a um sistema de saúde mais eficiente. E em países em desenvolvimento, muitas vezes as pessoas não têm acesso a esse sistema de saúde. Agora, professor, qual que é a importância da FAPESP nessa sua pesquisa? E a FAPESP é fundamental porque a FAPESP é a agência que financia a grande maioria de nossas pesquisas. Então, nesse trabalho em particular que a gente está discutindo, vários projetos que me foram otorgados pela FAPESP participaram na contribuição, pensando sempre que a geração de conhecimento é uma linha contínua. Então, muitas vezes, a gente reconhece nos trabalhos diferentes projetos financiados pela FAPESP. Por quê? Porque é conhecimento que vai se gerando dia após dia, mês após mês, ano após ano. E, nesse sentido, sempre a FAPESP tem sido um apoio fundamental para o desenvolvimento dessas pesquisas. O senhor é um docente do Laboratório de Oncovirologia. Vocês chegaram a esse resultado da pesquisa, nessa parceria São Paulo-Chile. A partir de que momento essa informação ela chega aos grandes hospitais? Ótimo. De novo, da mesma maneira que a pesquisa básica é um contínuo, a translação da informação gerada nos laboratórios de pesquisa básica... Para que, então, os hospitais possam captar isso.
Perfeito. Então, a importância dos modelos de pesquisa. Eu mencionei que muitas vezes a gente trabalha em ambientes muito limitados, com culturas de células, mas, ao mesmo tempo, o fato da gente dar o pulo para amostras clínicas é importante porque mostra que aquele fenômeno que a gente está observando no laboratório também se reflete na biologia dos tumores. Então, isso permite, de alguma maneira, aproximar essas duas linhas de conhecimento. A teoria da prática. Exatamente. E aí, a gente pode fazer, eventualmente, no laboratório, intervenções que, de alguma maneira, sugiram intervenções que podem ser feitas na prática no laboratório. Então, como em tudo, sempre isso são trabalhos de anos, mas hoje em dia, com a disponibilidade de informação que a gente tem, com a disponibilidade de bases de dados, por exemplo, nesse trabalho, em momento nenhum se utilizou um modelo animal. Por quê? Porque já existiam repositórios de bases de dados com amostras clínicas humanas que permitiram dar esse pulo, sem a necessidade do uso intermediário, nesse caso específico, de animais de laboratório. E por que a parceria com a Universidade do Chile e o que é a plataforma TCGA? Muito bem. A plataforma TCGA é uma plataforma internacional onde são depositados resultados de estudos de amostras clínicas de cânceres. Então, um grande banco de dados. Um grande banco de dados. Para colocá-lo de uma maneira simplificada, onde grupos do mundo inteiro depositam seus dados. Então, nos últimos 20 anos, a gente tem vivido o crescimento explosivo da nossa capacidade. Pesquisas que atendam protocolos. Isso, de nossa capacidade de, por exemplo, de sequenciar tumores. O genoma humano demorou 10 anos em ser finalizado em um estudo de consórcio, mas hoje em dia a gente consegue sequenciar amostras de genomas completos em poucas horas. Então, esse TCGA reflete um pouco o esforço internacional de nuclear em uma base de dados resultados. E a parceria com o Chile? A parceria com o Chile é um desenvolvimento científico do conhecimento. Muitas vezes, quando a gente participa em congressos internacionais, apresenta nosso trabalho, e esses congressos internacionais a gente participa muito, financiado pela FAPESP, isso possibilita esses estudos, e a gente chega, encontra colegas de outros laboratórios, identifica, eu li seu trabalho, aqui, que legal, então começam a se estabelecer parcerias. E com esse laboratório do Chile, a gente já tem uma colaboração que vai além dos 10 anos, 8, 10 trabalhos publicados em conjunto. E como a gente tem interesses em comum, muitas vezes a gente foca na mesma problemática através de perguntas diferentes. Com esse trabalho, eles trabalhavam inicialmente com condensado de fumo de cigarro, então aí juntamos as nossas iniciativas, nossas perguntas, e a gente publicou mais um trabalho e esperamos publicar outros mais no futuro. E o que representa para o cientista, para vocês que trabalham no laboratório, terem uma pesquisa publicada em revistas internacionais, revistas de primeira linha? Bom, isso no mundo científico representa a existência da gente como cientista, né? Porque a gente pode gerar muito conhecimento, mas se a gente não tornar esse conhecimento público, e a gente faz isso através das publicações científicas, através das publicações de capítulos em livro ou em revistas de divulgação, ou que nem aqui hoje, através desse tipo de entrevistas, é fundamental para a gente, porque dá todo o sentido ao nosso trabalho, ao nosso esforço. Ser cientista atualmente, quando nós temos o celular com a informação tão rápida, com fake news, com a inteligência artificial. O que significa ser cientista em 2023? Eu acho que o desafio se mantém. É a procura da informação verdadeira. É a procura dos fatos. E não tentar mudar os fatos. Os fatos são o que são. Então, quando a gente tem um resultado de pesquisa, esse é nosso resultado. Se ele bate com a nossa teoria, a gente não tem que alterar o resultado para que ele encaixe na nossa teoria. A gente tem que alterar nossa teoria para que encaixe, para tentar explicar
os resultados. Então, mesmo hoje com toda a tecnologia, o pensamento crítico é fundamental. Obviamente, hoje em dia temos ferramentas super poderosas que podem nos ajudar a achar alguns fatos, achar alguns padrões, achar alguns resultados que de repente escaparam à nossa visão. Mas ainda cabe a nós criar as teorias e colocar à prova essas teorias e olhar de maneira crítica os resultados. Mas hoje vocês estão muito mais propensos a trabalhar uma linguagem informal, a fazer essa divulgação científica para que chegue de forma correta nas redes sociais, por exemplo? Eu acho que hoje em dia é mais necessário, inclusive, primeiro que temos mais a cobrança do público em geral. E a academia já não está tão isolada das pessoas que ficam fora do ambiente da universidade, porque hoje em dia a informação... Que é a maior parte da população. Claro, mas a informação está lá. Tá? Então, como manejar, como interpretar essa informação, como curar essa informação para transmitir corretamente o significado? E eu sempre me lembro de uma propaganda de muitos anos atrás que falava se pode mentir falando apenas parte da verdade. Então, eu acho que o papel do cientista hoje em dia é trazer essa verdade, trazer esse conhecimento, e se não a verdade, o mais próximo à verdade, porque a verdade absoluta normalmente não existe. Mas e a prova viva foi o Covid, né? A prova viva foi essa pandemia que a gente teve. Quantas pessoas manejaram informação? Eu, como professor de virologia, costumava brincar com meus alunos, falava, ficou muito fácil para mim, todo mundo sabe tudo de vírus. Qualquer um falava sobre vírus, existiam os sommeliers de vacinas, essa é melhor, essa é pior. E muitas vezes é como se eu... O senhor deve ter ouvido muita bobagem, muita besteira. A gente ouve e continua ouvindo. E não foi exceção com a vacina do HPV, também foi exatamente a mesma coisa. Mas é a mesma coisa. É como se eu me colocasse para opinar sobre economia de mercado. Eu não sei nada. E, de repente, eu posso ler, tal ação é boa, aquele... Mas eu não tenho conhecimento crítico, não tenho uma massa crítica de conhecimento para opinar de maneira acertada sobre o assunto. Então, quando a gente pensa nesses trabalhos que a gente publica, a gente tem que pensar que existe por trás um background de anos, muitas vezes de décadas de estudo específico, e a gente não está falando porque sim, está falando com base em dados sólidos, que são testados, que são colocados à apreciação de nossos pares, porque nenhum trabalho científico é publicado sem uma revisão por pares. E esses pares são pessoas que não têm muitas vezes nenhum interesse em nos favorecer. Se eles têm que criticar, e de fato fazem, criticam de maneira construtiva e melhoram o nosso trabalho. Mas na academia, na Universidade de São Paulo, a qual o senhor faz parte, ou mesmo a FAPESP, que é quem investe e possibilita a realização de pesquisas, hoje há uma preocupação maior com essa questão de adotar um produto teórico, a linguagem para a grande massa? É uma parte que, inclusive, hoje em dia é exigida. Muitas vezes, hoje em dia, a gente é cobrado nos projetos de pesquisa qual vai ser a parte de extensão, qual vai ser o retorno para a sociedade. Agora, nesse momento, por exemplo, na Universidade de São Paulo, estamos vivendo a curricularização da extensão. E, hoje em dia, 10% da carga horária dos cursos tem que ser dedicada à extensão para trazer para a sociedade essa informação e fazer essa ponte entre a academia, entre a universidade e a sociedade. Detalhe um pouquinho mais essa questão da curricularização. Da extensão. É uma Detalhe, mas difícil. De forma não muito extensa, claro, que a gente está chegando ao final. Não, claro, tem a ver com atividades que os estudantes de diferentes cursos vão ter que realizar, mas agora vai ser fora da sala de aula, vai ser vinculada à sociedade, como visitas e levar o conhecimento a determinados ambientes, como pode ser um ambiente escolar, como pode ser um ambiente... A trabalhar essa divulgação científica. Exatamente. De alguma maneira, trabalhar a divulgação do que é feito na universidade. E levar a esse contato também do estudante, nesse ponto, durante a formação, com a sociedade. Isso é muito importante. É fundamental, porque somos um time, né?
todos fazemos parte da sociedade. Então, eu acho que, voltando à pandemia, mostrou a importância de ter uma comunidade científica pronta e preparada para responder a agressões, incidentes que vêm de fora. Então, está na hora também de mostrar que a gente não é um conjunto de indivíduos semidoidos em nuvens de fumaça, e senão que somos pessoas normais que vivemos na sociedade. É preciso aplicar o que vocês aprendem, né? Claro, e, sobretudo, mostrar o que a gente aprende e, sobretudo, dividir, dar para a sociedade essas explicações. Aqui no podcast da Alesp, nós agradecemos a participação do professor Henrique Bocardo, do Laboratório de Oncovirologia do ICB, do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Professor, muito obrigado. Eu gostaria de deixar aqui suas palavras finais. Muito obrigado. Eu acho que esse tipo de conversas são fundamentais, de novo, para trazer uma ponte entre a academia e o resto da sociedade. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Nós ficamos por aqui. O podcast da Alesp vai ao ar diariamente aqui na Rede Alesp e também nas plataformas digitais. Até logo mais.